Querido Mestre Jesus, gostaríamos de, antes de tudo, agradecer a oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos. Gostaríamos de pedir a vossa permissão para que nossos amigos benfeitores nos intuam e nos ajudem a clarear os ensinamentos dessa noite. Sabemos, Senhor, que nos conhece melhor que nós mesmos. Sabemos, Mestre, que Tu és luz, compaixão e amor. Fique conosco, Senhor, em todos os momentos. Sabemos que nos momentos de alegria, o Senhor está conosco, mas, sobretudo, nos momentos de tristeza e de provações, quando as provas são pequenas e podemos cair, o Senhor estará lá para nos dar a mão e nos reerguer a cada dia. Desculpe pelo desânimo, por às vezes não nos julgarmos capazes, pois sabemos que as provas são de acordo com as nossas forças. Fique conosco, Senhor, hoje e sempre. Obrigada. Assim seja. Obrigada, Lília. A Val pode fazer a primeira leitura aqui, por favor, Val? Consegue ver o texto? Está conseguindo ver o texto? Tô, aham. Estão ouvindo bem? Sim, pode ir. Vamos lá. Recomeçar. Os espíritos não podem aspirar à perfeita felicidade enquanto não estão puros. Toda mancha lhes impede a entrada nos mundos felizes. Assim acontece com os passageiros de um navio tomado pela peste, aos quais fica impedida a entrada numa cidade, até que estejam purificados. É nas diversas experiências corpóreas que os espíritos se livram, pouco a pouco, de suas imperfeições. As provas da vida fazem progredir, quando bem suportadas, como expiações, apagando as faltas e purificam. São os remédios que limpa a ferida e cura o doente. E quanto mais grave o mal, mais enérgico deve ser o remédio. Aquele, portanto, que muito sofre, deve dizer que tinha muito a expiar e alegrar-se de ser curado logo. Dele depende, por meio da resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não perder os seus resultados por causa de reclamações, sem o que teria de recomeçar. Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo. Pode ler o próximo, Val. Deus não faz as provas superiores às forças daquele que as pede. Só permite as que podem ser cumpridas. Se isso não se verifica, não é por falta de possibilidades, mas de vontade. Pois quando existem, que em lugar de resistir aos mais arrastamentos, neles se comprazem. Pois quando existem, hein? Foi isso que eu disse? Pois quantos Começar de novo. Pois quantos existem, eu achei que estava sem lógica. Pois quantos existem que em lugar de resistir aos maus arrastamentos, neles se comprazem. É para eles que estão reservados o choro e o ranger de dentes, em suas experiências posteriores. Admirai, entretanto, a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento. Chega um dia em que o culpado está cansado de sofrer. O seu orgulho foi por fim dominado. E é então que Deus abre os braços paternais para o filho pródigo, que se lança aos seus pés. As grandes provas, escutai bem, são quase sempre o indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, desde que sejam aceitas por amor a Deus.
É um momento supremo e é nele, sobretudo, que importa não falir pelas murmurações, senão se quiser perder o fruto da prova e ter de recomeçar. Em vez de vos queixardes, agradecei a Deus, que vos oferece a ocasião de vencer, para vos dar o prêmio da vitória. Então, quando, saído do turbilhão do mundo terreno, entrardes no mundo dos espíritos, sereis ali aclamado, como o soldado que saiu vitorioso do centro da refrega. Allan Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo. Obrigado, Val. Então, aqui nós temos uma poesia da Maria Dolores, se chama Começar Outra Vez. Começa outra vez. Alma querida, escuta, entre os lances do mundo, se escorregaste à beira do caminho e caíste, talvez em pleno desalinho, na sombra que te faz descrer ou desvairar, ante a dor de visita, a renovar-te anseios, não desprezes pensar. Levanta-te e confia, porque a vida te pede, abrindo-te outro dia, começar outra vez, trabalhar, trabalhar. Ergue-te, regressando à estrada justa, contempla a terra amiga em derredor, vê-la-ás pormenor em pormenor, por mãe que sofre e sangra a recriar. Medita na semente a sós, que o lavrador sepulta, quando alguém a supõe, humilhada e indefesa, ressurge em brilho verde, ouvindo a natureza. Começar outra vez, trabalhar, trabalhar. Fita o perfurador rasgando as entranhas da gleba. O homem que o maneja a golpes persistentes pesquisa, sem cessar, todos os continentes, do deserto escaldante aos recessos do mar. E eis que a lama oleosa, esquecida há milênios, trazida à flor do chão, é ouro e combustível, que o progresso conclama em ordem de alto nível. Começar outra vez, trabalhar, trabalhar. Toda a força lançada em desvalia, quando erguida de novo em apoio de alguém, retoma posição no serviço do bem. Utilidade viva a circular. Olha a pedra moída em função do cimento e o barro que assegura a gestação do trigo, falando a todos nós em tom seguro e amigo, começar outra vez, trabalhar, trabalhar. Assim também, alma fraterna e boa, se caíste em momentos infelizes, não te abatas, nem te marginalizes. Levanta-te e retoma o teu próprio lugar. Aceita os aguilhões das provas necessárias. Esquece, age, abençoa, adianta-te e lida, e escutarás a voz da lei de Deus na vida. Começar outra vez, trabalhar, trabalhar. Muito bom, meus amigos. Obrigado a todos. Hoje ele quis ler a poesia, porque ele adora essa poesia. É belíssima, né? E como é belo quando a simplicidade, quando a sabedoria é versada de maneira tão bela e tão simples, né? E me parece que no texto do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos esse convite, né, exatamente ao recomeço, com a reencarnação, que para nós espíritas é uma compreensão de extrema profundidade. Me parece que seria muito difícil para muitos de nós, e acho que para todos, atravessarmos as lutas deste mundo, as provas, né, os dias de luta e dificuldade,
se nós não tivéssemos essa compreensão das leis profundas da vida. Então, a reencarnação é esse chamado ao recomeço, né? É essa oportunidade bendita que Deus oferece a todos os seus filhos de sempre recomeçar, até que todas as manchas, né, da nossa ignorância, da nossa dificuldade de crescimento ainda, né? Nós somos almas muito pequeninas, até que isso seja superado. Então, nós sabemos, com a reencarnação, também qual é o nosso destino. E é muito bonito porque nós sabemos, olhando para Jesus e para os grandes espíritos, que todos nós estamos destinados, né? Que não há abismo tão profundo do qual nós não possamos sair, não há prova, né? Mesmo que ela nos vença, que nós não possamos recomeçar. E a possibilidade de refazer o caminho é uma bênção, né? Desde que nós comecemos a entender que é preciso se ajustar às leis divinas. Então, tem sido esse o nosso problema, como ele diz no texto, né? Às vezes a gente precisa sofrer até que o nosso orgulho seja vencido. E é um pouco quase que natural o nosso orgulho, porque ele é uma consequência da nossa liberdade e também da nossa origem, né? Nós sentimos que há em nós a possibilidade de escolher, de decidir. E muitas vezes, para afirmar isso, nós decidimos em desacordo com quem nos criou, né? Só para dizer, tá vendo? Eu posso decidir. Só que a gente não imagina quanto sofrimento vem disso, né? E o Chico diz, né, numa das frases que eu me lembro de um texto dele, de um dos livros dele, se nós soubéssemos, né, quanta dor e sofrimento advém da nosso desacordo, do nosso desrespeito às leis divinas, nós não o faríamos, né? Mas é experiência, é aprendizado, é trabalho. E essa mensagem da Maria Dolores, ela fala disso, né? Essa possibilidade, às vezes as coisas parecem perdidas, como a semente, né, no fundo da terra, sozinha, isolada, sofrendo o ataque de vermes, da umidade, da falta de luz, mas é ali que ela recomeça um novo ciclo, é ali que ela abre uma nova possibilidade. Então, a vida é feita de ciclos, de nascimento, de crescimento, de maturidade, de envelhecimento, de morte, de recomeço. E isso é muito bonito, porque quando nós vemos a árvore, tudo que ela passou, tudo que ela enfrentou para crescer, e aí ela oferece os frutos, e os frutos parecem ser o produto acabado, né, daquele trabalho imenso. Mas nesse fruto que, né, morre, né, sendo usado, utilizado, sendo útil, se esconde a semente. Então, a morte, né, que vai culminar em todo o processo, acaba com a morte do fruto, porque nós vamos usá-lo. Mas ali é um novo recomeço. A semente está guardada ali. Então, toda morte esconde vida, toda vida esconde morte, né? Todo começo esconde um fim. A vida é cíclica. Lia hoje um autor que dizia: nós sabemos mais do Egito do que de um monte de civilizações que já passaram, né? Porque eles deixaram registrado em pedra. Mas e os astecas, e os incas, e tem tantas civilizações que já se perderam, que começaram, nasceram, viveram, morreram, e nós sabemos tão poucos deles, eram seres humanos como nós. Mas é exatamente isso, né? Nós não podemos parar. Nós chegamos aqui, fazemos o nosso percurso, e quanto mais nós alcançamos essa capacidade de harmonia com as leis divinas, mais nós conseguimos finalmente chegar àquilo que nós estamos destinados, que é a luz, e que é fazer esse brilho, né, da luz que o Cristo diz para nós todos: brilha a vossa luz, né? Não tenham medo de brilhar.
mas é o brilho de quem se harmoniza com a lei divina, não de quem se destaca pelo orgulho ou pela vaidade pessoal. Então, é recomeçar, né? E não há segredo, é trabalho, né? Então, feita essa introdução, passo a palavra, né? E está aberto para todos. Não se intimidem. Não vamos falar todo mundo ao mesmo tempo, né? Senão não dá. Não, vamos. Então, vamos lá, Val. Lindíssima mesmo essa poesia. E essa frase que fica, né? Recomeçar, recomeçar, né? Trabalho, recomeça. Isso é uma coisa que acho que a gente precisa se dizer todos os dias, né? Todo dia é um novo começo, uma nova chance de fazer diferente. Mas me chamou muita atenção os dois primeiros textos, né? Que ele fala da questão do sofrimento e do remédio e da doença, né? Que às vezes quanto mais terrível a doença, mais o remédio é amargo, mas ele precisa ser mais forte. E o quanto que a gente precisa aguentar o sofrimento, né? E aí eu fiquei pensando, sempre que eu leio isso, que você precisa aguentar o sofrimento, eu fico pensando na questão da lamentação, que eu acho que às vezes a gente é um conceito um pouco difícil de entender e de aceitar. Porque, na verdade, ele não diz que a gente não pode sofrer e que a gente não pode lamentar aquilo que está acontecendo na nossa vida, que a gente não pode dizer, puxa, que pena, como é triste, como é. Não é isso. É a questão da revolta contra Deus, é a questão de se sentir injustiçado, né? Porque aí eu fiquei pensando na história de Jó. Jó, ele lamentou. Chegou uma hora que ele falou, não aguento mais, por que você está fazendo isso comigo, né? Mas em nenhum momento ele colocou em questão a sua fé. Ele ficou fiel né, a Deus, dizendo, eu não entendo por que isso está acontecendo, mas o Senhor deve entender, mas eu não estou aguentando mais. Então, eu acho que a gente pode lamentar e a gente deve lamentar, porque indica que a gente está precisando ser consolado nessa hora. E aí eu lembro do Chico Xavier, né, quando as mães lá chegavam dizendo que tinham perdido o filho, ele não dizia, isso vai passar, não se preocupe, ele abraçava e chorava junto, né? Ele dizia, realmente, tem que lamentar, tem que chorar, tem que sentir, né? Tem que dar um tempo para depois conseguir respirar. Mas o que a gente precisa guardar, e eu acho que esse é um ensinamento do Espiritismo, é que é a revolta. É isso que nos faz mal. É isso que faz a gente perder o que a gente ganha, né? Com o sentido que o sofrimento oferece. Então, essa reflexão que eu pensei meditando nesse texto dessa semana. Bom, excelente, Val, é exatamente isso, né? Essa questão da revolta é seríssima, né? A gente perde contato com Deus aí, né? Porque é como questionar as leis, né? Como se a gente questionasse a lei da gravidade, por exemplo, né? Eu deixei uma pedra cair, ela caiu no meu pé, então eu me revolto contra a lei da gravidade, né? Não tem sentido, né? Mas vamos em frente, vamos abrir para outros comentários. Oi, Yuri. Boa noite. Eu tive também uma reflexão no sentido do que o Walf fez. Eu estava pensando nisso, no significado da palavra recomeçar. Recomeçar é refazer onde não logramos sucesso. Então, como a gente tem dificuldade para aceitar o fracasso, então não aceitamos porque só queremos aceitar aquilo que nos satisfaz, não aquilo que nos faz prazer. Então eu vejo muito fácil como que a gente encontra motivos para queixas muito fácil, né? Encontramos motivos para essas murmurações muito fácil, e eu penso que também isso se faz um vício depois, né? Porque nos queixamos de todo, questionamos todo, e nessa revolta que Val falou, quando a gente murmura, é sempre essa reclamação contra Deus, né? É sempre
mostra nosso nível de espiritualidade, mostra nossa falta de fé, nossa falta de confiança na sabedoria de Deus, não? Então, no fato do recomeçar, eu pensei muito nisso, como a gente precisa muita fé, muita esperança, sobretudo para não cair no desânimo de recomeçar essas coisas que não tivemos esse sucesso, não? E como a compreensão de dor é muito importante para esse recomeço, porque nós, quando compreendemos a dor, entendemos que essas vicissitudes, ou essas provas, ou essas amarguras são parte de nosso crescimento, ou são importantes para nosso crescimento. Então, é isso, eu encontrei que é muito fácil murmurar e revoltar-se contra Deus. E como diz, a recomeçar, vemos isso na natureza, em tudo, nossa reencarnação, tudo nos invita a começar de novo, não? Então, nossa vida é como um recomeço contínuo, não? E somos, no dia a dia, e muitas vezes a gente não tem conta disso, não? Então, é isso. Obrigada. Esse recomeçar é uma oportunidade belíssima, né? Porque o que nós faríamos, né? O que nós poderíamos fazer chegando ao final de uma encarnação, quantas vezes nós devemos ter constatado, né? Poxa, não... Ah, era isso? Poxa, eu não sabia. Né? Agora não dá mais, acabou, né? Dá, né? Tem que recomeçar. Então, quantas vezes eu fico pensando, às vezes a gente terminou uma encarnação, chegou no plano espiritual e se deu conta, né, de toda a amplidão daquilo. Mas Deus não está ali com uma fichinha cobrando e somos nós, né? Agora, recomeçar, poder refazer, né, isso é muito bonito, significa que nada está fechado, nada está concluído, né? Nós estamos num ciclo permanente. Então, e o jeito de sair desse ciclo, né, entender o papel do sofrimento, isso que a Val lembrou, acho que é muito importante, né? E lembrar e entender o sofrimento do jeito certo. Porque ela lembrou a questão de Jó, né? E Jó, ele foi testado na sua fé, e é muito bonito esse livro da Bíblia, porque ele fala de um homem que ele tinha a mesma atitude em relação a Deus, tanto no momento em que ele foi abençoado pela riqueza, pela família, por uma numerosa, né, prole, era um homem rico, era um homem bom, ele sabia viver já segundo as leis divinas. Mas aí ele é testado e tudo é tirado. E basicamente ele diz: o Senhor me deu tudo. Eu agradeço por tudo que o Senhor me deu. E agora o Senhor decidiu tirar. Né? Mas eu estou sofrendo. Então, eu estou sofrendo. Né? Não vou dizer que não. Né? Quem quer perder, né? A família, os entes queridos, a vida que tem, o dinheiro, o conforto, né? Nós trabalhamos, conquistamos, mas tudo pode ser tirado. Agora, o que é que pode ser tirado? Só o que me pertence. E o que é que me pertence? Então, quando Jesus, né, no capítulo de São Mateus, que ele fala do juramento, ele diz, cumprir, né, aquilo que você jura, mas eu te digo, não jure por nada, não jure por Deus, porque né, você não tem entendimento disso, não jure pela terra, não jure por Jerusalém. Seja o teu falar simplesmente sim ou não. Tudo que não vem daí é do mal. Então, ele está dizendo, né, nesse sim para a lei divina, não para tudo aquilo que não é lei divina. Né? E aí ele fala nesse texto, né,
não jure nem por si mesmo, porque você não pode embranquecer os fios de cabelo da tua cabeça. Quer dizer, não nos pertence nem isso. Não somos nós que controlamos o embranquecimento dos fios de cabelo da nossa cabeça. Ele diz, numa outra parte ele vai dizer, você não pode aumentar de 1 centímetro a tua altura. Os fios de cabelo os minutos da tua vida estão contados, não é você que determina. Então, o que é realmente meu, para que eu me sinta machucado? Tudo são oportunidades que estão sendo dadas, e quanto mais a gente entender isso, que Deus nem nos tira, nem nos dá por nada, Ele simplesmente está nos permitindo aprender, é uma bênção que a gente comece a mudar a nossa visão. Nós não somos vítimas, nós somos almas em aprendizado, e tem dias que o aprendizado é difícil, muito duro, muito, muito duro. E tem dias que tudo vai bem, o vento sopra, o barco anda. E tem dias que não, tem dias que é muito duro. Mas é entender que nós estamos numa escola, esses dias de sofrimento, e é interessante porque nós acompanhamos alguns casos, e muitos de nós pedimos, antes de reencarnar, provas muito difíceis. E a gente vê, famílias que têm 2, 3 filhos doentes, situações, assim, dificílimas, que se fala, meu Deus, como é que a pessoa faz para aguentar tudo isso e passar por isso, mas quando não há revolta e quando a pessoa aproveita aquela ocasião, porque certas provas são provas para todos nós, Você pode ter um filho doente, mas é uma prova para o pai, é uma prova para a mãe, é uma prova para os irmãos. Sempre é uma prova para o grupo que está junto. E quando nós entendemos, e quando não há revolta, quando há resignação não quer dizer apatia, A gente tem que tomar cuidado. Eu vou combater até o fim, pelo bem meu e de todos. Mas quando há essa entrega de confiança no Pai, isso nos faz aproveitar a prova, porque ele fala ali no final, do texto, o murmúrio, a revolta, ela perde, Nós não aproveitamos a prova que muitas vezes nós pedimos. E no início do texto ele fala também, Deus autoriza aquelas, se você puder pôr no começo do outro plano. Tá o começo aqui. Ele diz Deus não faz as provas superiores às forças daquele que as pede, só permite as que podem ser cumpridas. Então, há em todas as provas que nos atingem a possibilidade de serem cumpridas. Não quer dizer que seja fácil, porque há provas e provas. Mas só de não me ver como um injustiçado, como uma vítima, ter essa atitude de Jó, o Senhor me deu, o Senhor tira, o Senhor decide, e eu aceito. Posso não entender, mas eu aceito. E vou fazer o meu melhor. Então, isso muda muito, porque nos coloca em conexão com a força divina. Mas vamos lá. Oi, Adriano. Ai, não estava conseguindo abrir aqui. Boa noite, gente. Essa questão que você estava falando, de que, na verdade, nós nunca temos provas mais difíceis do que podemos suportar, E a gente sempre tem a possibilidade, como o texto diz isso, que sempre temos a possibilidade de recomeçar, se a gente não consegue, para poder cumprir essas provas, passar por essas provas. E o que muitas vezes falta é aquilo que a gente já estudou várias vezes, que é a vontade. Aí eu fiquei pensando muito nessa questão da vontade, que às vezes a gente tem um desânimo, e tem
demora um pouco para poder ter aceitação e começar esse recomeçar, né? Começar de novo, né? Partir para o recomeçar, né? E às vezes a gente perde oportunidade de fazer isso mais rápido. Sabe, Adriana, a vontade vem... Ter vontade, às vezes, a gente é difícil mesmo, né? Mas a vontade vem quando a gente tem um objetivo, quando a gente tem um foco. Se o nosso objetivo é de crescimento, a gente tira forças. No primeiro texto, ele fala: os espíritos não podem aspirar à perfeita felicidade enquanto não estão puros. Toda mancha lhes impede a entrada nos mundos felizes. Se esse é o nosso foco, entrar nos mundos felizes, a gente trabalha para que a gente faça acontecer. Eu gosto muito, e eu falo assim, olha, a gente não pode passar essa vida sem ler os livros de André Luiz, sem ler os livros que nos falam do mundo espiritual. E não é uma leitura só, não, porque a gente às vezes lê um livro, quando a gente lê na segunda vez, a gente aprende muito mais, e vai assim, são livros para a vida toda. E quando eu li a primeira vez, quando ele fala de um benfeitor em nosso lar, que precisou se materializar em nosso lar para vir falar com aqueles espíritos ali, eu fiquei impressionada. Imaginemos a luz de um espírito desse, né? Enquanto ele já avançou. Um outro texto, eu não me lembro em que livro, em qual deles foi, talvez em Mensageiros ou em Libertação, quando eles precisaram chamar um espírito, a Cipriana, né? Que veio para ajudar ajudar um espírito que estava em sofrimento. Mas aqueles dois benfeitores que estavam acompanhando o caso, eles não puderam ajudar aquele espírito, eles precisavam de um espírito que sabia amar verdadeiramente. Então, eles chamaram a Cipriana para vir falar com aquele espírito que estava em sofrimento. Eu fiquei encantada. Quando a gente lê, então, essas coisas, que a gente compreende o que nos espera, o que nós podemos ser, isso torna-se um objetivo na nossa vida, né? E a gente tem vontade de chegar nessas condições, de chegar nessa condição, de ser um espírito que possa entrar, né, nos reinos felizes. Então, não é só querer e achar que vai poder, né? Porque querer não é poder. Para poder, a gente tem que trabalhar. Então, qual que é a nossa disposição, né, para o nosso crescimento? Enquanto nós estamos dispostos a crescer, quando nós estamos dispostos a aceitar os desígnios de Deus e a agir dentro das leis divinas. O César hoje ele citou uma frase de Chico que eu publiquei hoje na nossa página. Foi aí que eu li. Ele fala assim: se soubéssemos quão terrível é o resultado de nosso desrespeito às leis divinas, jamais nos afastaríamos do caminho reto. Então, ter foco, ter esse objetivo maior, né, que é ter luz, e se esse é o nosso objetivo maior, e se a gente coloca as nossas energias para atingi-lo, nós vamos trabalhar nisso. Então, é o conhecimento de si mesmo, é o estudo, é o trabalho interior, o trabalho íntimo, para que a gente vá se transformando aos poucos, para que a gente recomece em cada dia, recuperando as energias para um recomeço em cada dia. E no que falhamos ontem, que não falhamos hoje. Então, se a gente errou ontem, que hoje a gente se esforça um pouco mais para não errar, para não cair, né? Então, o recomeço, cada dia que a gente amanhece, que a gente abre os olhos, é um jeito, né? É uma nova oportunidade de trabalho. Trabalhar e trabalhar. Então, Deus nos oferece todos os recursos para o nosso crescimento. E se nós estamos aqui,
É para isso. Esse é o nosso objetivo. E nós temos família, nós temos trabalho, nós temos inteligência, temos oportunidade de estudo, nós somos abençoados, e esses são os materiais de construção, né, para a nossa construção, para que a gente se transforme, que a gente venha a ser, né, um pouco melhor do que a gente era. Então, é aproveitar as oportunidades, e a gente tem tudo para isso. Nós não somos perfeitos, né? Mas a gente tem que fazer o esforço. Então, quando a gente é na perda de paciência, no dia seguinte a gente tenta ser um pouco mais forte, a gente silencia na hora do nervoso. Então, é o trabalho de cada dia, né? E ter um foco, acho que a vontade vem daí, né? Quando a gente tem um objetivo, a gente encontra a vontade para caminhar. Antes de passar a palavra, eu estava pensando, né? Por que recomeçar? Por que a gente recomeça? A Yuri levantou um pouco essa questão. A gente recomeça porque não fez certo, nós não estamos ajustados a quê? A lei divina. Então, mesmo que eu não tenha feito nenhum mal, simples fato de não estar ajustado à lei divina significa que eu tenho que recomeçar, de qualquer jeito. Agora, quais são as condições para recomeçar? Porque você pode passar séculos e não recomeçar. Né? Então, eu acho que é importante essa reflexão nossa. Recomeçar parte do pressuposto de que eu tenho esse foco que a Giovana falou, eu quero melhorar. Então, primeira coisa, eu tenho que ter foco, eu tenho que saber qual é o objetivo da minha existência. A segunda é aceitar que eu erro, que eu posso não estar fazendo as coisas certas. E é não ter compromisso com o erro, porque o meu primeiro compromisso é com o meu crescimento. Eu não tenho compromisso com o erro. Então, o cristão, o espírita, ele não fica brigando por uma coisa que ele já viu que não funciona. Não deu certo por aqui. Eu preciso ir por outro caminho, tentar de outro jeito. Então, é lógico que nós temos que trabalhar, temos que insistir, temos que tentar melhorar as situações, mas, pessoalmente, se eu reconheço que eu não fiz uma coisa que era o melhor, bom, olha, né, me perdoem, eu tenho o direito de pedir perdão se eu fui sincero, né, se eu fui honesto comigo mesmo, com os outros. Então, eu tenho o direito de dizer, eu tenho o direito de recomeçar. A segunda coisa é não ver, a terceira coisa, né, é não ver o recomeço como uma punição. Não é uma punição, é uma bênção, é um privilégio. Eu posso recomeçar, o que não foi bem feito, eu posso recomeçar. Né, a Giovana falava de André Luiz, e a gente está lendo, né, o livro no qual, estudando Missionários da Luz, e lá nós estamos no capítulo sobre a reencarnação. Tem uma senhora que vai reencarnar porque ela não educou bem os filhos. Todos os filhos se perderam. E porque ela era muito complacente, ela bloqueava o marido porque achava que ele era muito rígido, e os filhos acabaram se perdendo na vida. Ela vai reencarnar e vai recomeçar o trabalho. Então, não há punição, há aprendizado. Né? Aquelas almas também são responsáveis por elas mesmas. Elas fizeram escolhas pelas quais elas são responsáveis. Mas nós estamos juntos, trabalhamos juntos. Então, quais são as condições para recomeçar? Acho que é fundamental. Eu não posso acessar o recomeço se eu não reconheço que eu sou frágil, se eu não reconheço que eu estou em aprendizado, se eu não reconheço que eu tenho a potencialidade de errar, porque eu não sei, estou aprendendo. Né? Mas desde que eu constate que não está certo, que não é o caminho, eu recomeço. Né? Eu tenho que recomeçar. Então é muito bonito, porque o recomeço é todo dia uma nova oportunidade. Então, nessa encarnação, eu tenho que me perguntar, o que é que eu posso fazer hoje para melhorar as coisas?
Como é que eu posso recomeçar essa manhã? Como se eu estivesse recomeçando a minha vida, porque eu estou aqui. A conta não foi fechada, ela só vai fechar no dia que eu der o último suspiro. Então, até lá, eu posso mudar as coisas aqui. Agora, há coisas que eu só vou poder mudar numa próxima encarnação, né? E por hora não tem como mexer. Eu vim para essa encarnação, nós viemos para essa encarnação para lidar com algumas coisas do nosso passado, mas tem muitas coisas que ficaram, que nós não mexemos ainda. E nós só vamos mexer talvez daqui 1, 2 encarnações. Então, qual é o critério para recomeçar? Eu tenho que entender que eu estou errado, que eu não estou ajustado às leis divinas, eu tenho que ter o foco de me ajustar, aceitar, né, humildemente que eu posso estar errado e que eu tenho que recomeçar, refazer, e não ver como uma punição, é um privilégio maravilhoso, né? Eu posso recomeçar. E para concluir, eu gostaria de chamar a atenção para as imagens que a Maria Dolores usa. Né, as florestas enterradas e que ficaram milhares de anos, né, simbolizam espíritos, ou simbolizam as nossas condições espirituais de miséria, muitas vezes, e que o tempo, né, nós parecemos ter, parece que nós enterramos tesouros, florestas, né, animais, tudo isso foi enterrado, né? Mas milhões de anos, muitas vezes, vão fazer com que aquilo se transforme em petróleo. Então, eu nunca vou deixar, nunca existe experiência que não seja útil, nunca existe a possibilidade de não crescer. Não existe a possibilidade de não crescimento. Se eu passar 10 séculos sem fazer nada, eu vou entender que 10 séculos sem fazer nada é a maior besteira que eu podia fazer. E a partir dali eu vou trabalhar que nem um louco. Então, eu nunca recomeço a partir do que não existe. Eu só posso recomeçar a partir de quem eu sou, a partir do que eu vivi. Que seja trágico, que seja infeliz, que seja, eu posso considerar que nada deu certo, eu posso considerar que foi uma grande tragédia, mas eu não recomeço do nada. Né? Quando diz um ditado indiano, né, quando você cai no chão, é a partir do chão que você se levanta. Então, os grandes pecadores, né, se você pegar Paulo de Tarso, os grandes santos que se converteram, eles entenderam, né, mas eles começaram a partir de onde eles estavam. Então, o meu fracasso é experiência. Eu começo a partir dele, eu não posso começar da experiência do outro. Né? E mesmo aquilo que parece perdido, que não funcionou, que não deu certo, né, que eu perdi oportunidades ou que eu perdi riquezas, na verdade aquilo vai ressurgir, ressurge como petróleo, ressurge como a semente que morreu, né, que foi enterrada e volta à vida. Então, são muito bonitas essas imagens que ela usa, porque não há possibilidade de não voltar à vida. E não há possibilidade de que não haja crescimento. É impossível, né? Não importa o que nós façamos, esperando nos ajustar às leis divinas, não importa que experiências nós vivamos, todas elas vão nos servir de uma maneira ou de outra. Né? Agora, se eu tiver consciente disto, aí é maravilhoso, porque eu não fico desperdiçando a experiência já vivida, né? Falo com o que eu sofri, com o que eu posso ter vivido nas minhas encarnações passadas, com o que as minhas tendências mostram, com os erros que eu já cometi nessa encarnação, como é que eu posso recomeçar? Ah, eu não eduquei bem o meu filho. Como é que eu posso recomeçar? Hoje. Como é que eu posso fazer as coisas diferentes a partir de hoje? Não adianta ficar se lamentando. Ah, eu não tenho uma boa relação com meu marido. Ah, eu não tenho o trabalho que eu gosto. Ah, eu não... Sim, nós temos vários contextos de prova, cada um de nós. Mas como é que eu refaço? Como é que eu reconstruo?
E eu acho maravilhoso isto, porque é um direito nosso. Não é um peso, é um direito. Né? É um direito de filho de Deus. Oi, Ana. Oi. Me lembrei de uma história que aconteceu comigo, né? Meu pai era católico, nos últimos tempos de vida, ele começou a se perguntar e perguntar para os familiares como será que deveria ser depois, né, da morte, se continuava existindo, se não. E ele teve um AVC e faleceu, e eu tive um encontro com ele em sonho, e eu perguntei como que ele estava, ele disse que estava bem, que tinha ficado mais de 40 dias no hospital, mas que estava bem. E aí eu perguntei para ele, e como é aí? Ele disse assim, é como aí, tem trabalho. E ele estava respondendo para ele mesmo, na verdade, né? Ele estava me dizendo que ele tinha encontrado a resposta, eu acho, né? Que ele vinha buscando, né? Que continuava, né? É isso mesmo, Ana. Maravilhoso. Esse tipo de experiência que a gente não precisa explicar nada, né? Está tudo explicado. Os espíritos falam, né? Você falou alguma coisa? Os espíritos falam, Emmanuel fala, André Luiz fala, ele fala a mesma coisa, né? Ele fala assim, não esperem grandes mudanças, né? Não esperem que vocês vão chegar aqui, né, com asas e, né, né, você perde o corpo, você continua sendo quem você é, o trabalho que tem que ser feito vai ter que ser feito. Então, a morte tira o corpo, né? Tira a veste, mas você, aquele que está vestindo a roupa é o mesmo, então, e tem trabalho, tem estudo. Né? Tem gente que detesta essa visão, né? Eu acho ela maravilhosa. A pessoa queria um céu, né? Ah, se eu fizer tudo certinho, eu posso ir para o céu, né? Se eu for a todas as missas, né? Seria muito simplista isso, né? É uma ideia muito simplista. Pode ser reconfortante para alguns, mas é muito simplista. A vida é movimento, a vida é trabalho, a vida é recomeço, a vida é refazer, a vida é aprender, a vida é se ajustar. Mas quando a gente faz isso com essa alegria da criança que está aprendendo, perde o peso. Né? Eu acho que a gente não pode deixar envelhecer com o corpo, a gente não pode deixar envelhecer a alma. Não pode deixar que a ilusão do envelhecimento do corpo produza, né, a ilusão do envelhecimento da alma. A gente tem que viver até o último dia, né, nesse espírito de o que é que eu aprendo hoje. Né? Que mudança eu posso fazer hoje. Né? E tudo que aprender é uma bênção, tudo que aprender, tudo que incorporar é uma bênção. O corpo envelhece, a nossa alma não envelhece nunca, a não ser em experiência, né? Então, E cada experiência serve de degrau, né? De avanço, de crescimento. Cada dor, cada dificuldade, tudo isso vai nos fortalecendo, vai nos levando para frente. Então, sofrimentos são necessários para o nosso crescimento. Mas o que mais faz a gente sofrer é a revolta diante do sofrimento, é o desespero diante do sofrimento. Então, quando a gente tem uma dificuldade para enfrentar, né, algo muito difícil, uma prova muito complicada, tomar o cuidado para não enfrentar com revolta, né, com desespero, com falta de fé, né, e confiança na providência divina, porque isso aí o problema se torna muito maior. Então, quando a gente enfrenta os problemas e confia que aquilo é necessário para o nosso aprendizado, para o nosso fortalecimento, né, para a nossa transformação, a gente enfrenta com tranquilidade, com esperança, né, com confiança, e a gente segura nas mãos daquele que pode nos levantar, né, que é Jesus. Então, Kaibar Schutter, ele tem uma frase muito que eu achei aqui nas minhas anotações, que ele fala, né,
Bendizes os momentos difíceis no lar, no trabalho, no hospital, seja onde for. Essa é a nossa oportunidade. Mas caminhar sem Jesus nos domínios humanos é sentir que a água não descedenta, que o alimento não sacia, que a melodia não eleva, que a página não edifica, que a flor não perfuma e que a luz não aquece. Eu achei maravilhoso isso. É uma frase, assim, sem Jesus, a gente não tem nada, né? Então, quando a gente enfrenta a vida, né, e a gente recomeça, mas a gente recomeça pedindo àquele que nos fortaleça, né? Pedindo ao Senhor que nos mantenha em pé, que nos ajude a passar, né? E porque sem ele não tem sentido, sem ele a gente não consegue, a gente cai de novo, mas é ele que nos dá a força para suportar esses momentos e para avançar e para se manter em pé. E o César uma vez fez uma prece e ele disse, se eu cair, Senhor, que eu me ajoelhe, se eu não conseguir ficar em pé. Mas se eu não conseguir me ajoelhar, que eu me arraste. O importante é ir, o importante é avançar, o importante é recomeçar, né? Porque esse é o caminho, a gente não tem escolha, o nosso objetivo é entrar nas portas dos mundos felizes, né? Então a gente tem que ir fazendo esse trabalho de limpeza, né? Tirar as manchas que nós trazemos no nosso eu, e não importa de que maneira, mas com Jesus a gente consegue, a gente tem forças, porque ele nos mantém firmes no caminho. Eu não sei se vocês já viveram aquela situação de procurar entender uma coisa muito na escola, no trabalho, e passar, às vezes, dias, semanas, né? A Lilian está estudando para um concurso, ela fez assim, né? E você quer muito entender uma coisa, né? E é a hora que você consegue, você fala, uau, era isso, né? Entendi. Eu acho que espiritualmente é a mesma coisa, né? A gente, quando está no plano espiritual, a gente vê com uma certa clareza o retrato da situação nossa. Aí a gente, baseado nisso, vem para a Terra, com compromissos, com trabalhos, não tem nada garantido, né? Não tem nada garantido. A única garantia que nós temos é ir aprendendo a aprender, ir aprendendo a ter honestidade de coração, ir aprendendo, Senhor, estou aqui para aprender. Mas nós temos coisas para aprender. Por exemplo, nessa encarnação, nós temos algumas coisas para aprender. E acho que é importante a gente chegar em cada dia que começa e que termina e falar, Senhor, não me deixa esquecer aquilo que eu vim aprender. Eu sei que eu não lembro, mas dentro de mim eu sei. Então não me deixa esquecer. Que eu fique atento, que eu olhe para a minha vida, que eu olhe para as coisas. Me ajude a entender o que é que eu vim, por que eu estou aqui. E aos poucos, né, diante das situações que nós vivemos, diante das lutas, das provas, das dificuldades, todos os dias, nós não temos descanso, nós não viemos aqui para descansar. Agora, quando eu não posso fugir desses combates, o que eu faço? Senhor, me dê paz para atravessá-los, serenidade para entender, e que eu entenda, para que eu não precise ficar repetindo. Eu quero começar outras coisas, não mais recomeçar, né? Porque recomeçar tem vários sentidos, né? Eu posso recomeçar como a gente recomeça todos os dias, né? Uma nova vida. Ou eu posso recomeçar porque não foi bem feito na véspera. Mas eu posso começar novos períodos de experiência. Então, para isso, eu preciso entender o que eu preciso entender. O que é que eu preciso entender, Senhor, com essa família que eu tenho?
O que é que eu preciso entender? Qual é o desafio aqui? Porque tem um desafio, eu estou incomodado, eu não estou bem. Alguma coisa tá. O que é que eu preciso aprender? Porque nós viemos para cá, porque nós queremos voltar para a vida espiritual, e nós não queremos mais entrar pela porta dos fundos como enjeitados, né? Necessitados. A gente quer entrar pela porta da frente, nem que seja para ser o último dos últimos. Nem que seja para servir a mesa, limpar o chão daqueles que são mais do que nós. Mas a gente quer ter o privilégio de, né, fazer parte do trabalho do Senhor. Porque a gente quer, no plano espiritual, nós vimos o que é ser um espírito feliz. Como a Giovana lembrou, né, dessa pessoa que se materializa em nosso lar. Nós encontramos essas almas, e nós as vemos na Terra às vezes. E nós queremos isso. Né? Então, que a gente não esqueça. Por que eu recomeço? Não é um castigo, é oportunidade de crescer. Mas para isso eu tenho que entender o que cada experiência quer me ensinar. Porque se eu estou vivendo essa experiência, é porque ela tem algo para me ensinar. Às vezes compaixão, às vezes resignação, às vezes resiliência, às vezes paciência. Né? Às vezes recomeçar com paciência, recomeçar. A gente acha, mas toda experiência tem, né? Toda experiência que nós estamos vivendo nos ensina algo. E é muito triste, porque quando eu não aprendo o que é que essa experiência quer me ensinar, aí sim eu preciso recomeçar simplesmente porque eu não entendi. Eu não entendi. Eu vivi tudo isso e não entendi qual era o propósito. Então, que eu entenda o propósito. E existe um propósito, nenhum de nós está aqui por nada. Nenhum de nós não tem um projeto, nós temos um projeto. Todos nós viemos para cá com a certificação do plano espiritual. Todos nós viemos com compromissos. E às vezes compromissos de amor, não só de dor. Amar alguém que não entende a mensagem que nós entendemos. Perdoar alguém, né, que merece, né, o nosso perdão, que não entendeu. Né, ajudar alguém. Então, assim, né, você não vai ser mãe dos teus filhos em todas as encarnações. Você é mãe agora e pode fazer o que pode agora. E pode amá-lo agora, e pode ajudá-lo agora. Mas também tem que entregá-lo para a vida, entregar para Deus, entregar para as suas próprias experiências. Né? Você não vai ser esposa do teu esposo para sempre, nem em todas as encarnações. Né? Não vai ser marido da tua esposa em todas. Então, cada vida, cada momento que nós estamos vivendo, é essa oportunidade que nós temos, né? Senhor, o que eu tenho para aprender aqui? Se eu estou aqui é para aprender alguma coisa. Porque no nosso nível, raramente nós estamos aqui para ensinar, né? Às vezes um pouquinho. Mas é para aprender, né? Aprender. Bom. Esse silêncio quer dizer que eu dei passagem para alguém. Vamos lá, Daniel. Não, César, isso que você falou é lindo, viu? Tem algumas vezes que você começa a falar, até comentei com o Ale, eu tenho certeza que tem algum espírito ali botando a mãozinha na sua cabeça aí, porque você fala umas coisas maravilhosas. E uma coisa que eu acho muito interessante, assim, as coisas que eu mais gosto no espiritismo é como ele simplifica as coisas, né? Simplifica tudo, assim, por exemplo, sei lá, se falar recomeçar pode ser tão doloroso, né? Isso que você falou, pode ser um castigo, né? Você não fez o seu dever de casa certo, você não chegou naquela solução do problema de matemática certo, você tem que recomeçar a conta tudo de novo. Mas quando a gente tem
texto desse, uma poesia dessa, que escolhe as palavras simples assim, a coisa fica tão leve, né? Até um baita de um problema que você vai levar, acho que uma vida inteira para você entender como é que você resolve isso, mas fica tão leve. Então, é por isso que, para mim, esses encontros de estudo são tão bons, sabe? Porque tira um nó. Às vezes, assim, às vezes é um nozinho só, mas só que a gente acha que é um baita de um nó enorme, e não é. Então, esse texto de hoje é fantástico. Você comentando, é muito rico. Eu tenho uma história que aconteceu comigo que era praticamente boba, mas eu não sei porque ela me marcou. Tinha uma época quando eu e o Ale, a gente trabalhava junto. Eu fazia muito roteiro de filme comercial, assim, muito roteiro. E o nosso chefe lá me pediu para eu fazer um roteiro, mas eu não conseguia terminar ele. Eu não conseguia fechar ele. Eu fazia, mas não ia. Aí eu saí de férias. Eu falei, beleza. Saí de férias, não preciso mais fazer esse roteiro. Aí quando eu voltei de férias, eu falei, tudo bom? O que tem para a gente fazer? E assim, terminar o roteiro. Então, eu tive que terminar o roteiro. Levou um ano, sabe? Nossa, foi um sofrimento, foi um parto, assim, para fazer. Mas eu tive que terminar. Então, assim, a vida nossa é um roteiro que a gente tem que terminar, sabe? É um tempo que a gente não tem como você fugir. Às vezes você escolhe um final, mas não é esse o final, porque não é esse o final que tem que ser. Mas é difícil, leva tempo, mas pode ser leve, pode ser inspirador, né? Então, que eu acho que é isso que é o que o Espiritismo traz para a gente, né? Essa leveza e essa simplicidade. Obrigado. É isso. Obrigado, Daniel. É isso mesmo, né? Simplicidade e leveza. Desde que a gente entenda, né, as coisas vão caminhando. Isso é muito bonito na doutrina espírita. Ninguém escapa da vida, ninguém escapa de Deus, ninguém escapa do crescimento. Não tem jeito. Né? Você pode ir onde quiser, você não escapa do Pai. Pode demorar o tempo pode que demorar for. o tempo que for. Ele nos dá a eternidade porque ele não quer impor nada. O dia que nós voltarmos para casa será por livre, espontânea vontade. Jamais porque ele impôs. Então, isso é muito, muito importante. Deus não nos fez meio livres. Ele nos fez livres e isso é um peso enorme que nós temos que tomar cuidado. Oi, Vera. Ele põe todo esses ensinamentos para a gente, né? E é a gente que tem que fazer a nossa parte, ninguém vai fazer por nós. É isso que é o difícil, não é? Cada um tem que recomeçar todo dia, porque a gente sempre deixa a tarefa por fazer, né? Então, a gente tem que pegar naquilo que ainda não cumpriu, tem que fazer. Acho que é isso que é o recomeçar, né? Esse que é o nosso trabalho, e é mais difícil fazer a nossa parte, porque às vezes a gente entende todas essas mensagens, fica gravado, né? Claro, são coisas muito lindas que a gente ouve aqui no grupo e tudo, mas a hora que chega a nossa vez de fazer as coisas, mas é difícil, né? É muito o aprendizado pesado. é individual, né? O aprendizado é individual. Trabalhar. E o trabalhar é porque não existe virtude e não existe aquisição sem trabalho. Né? Não existe privilégios. Ninguém tem privilégios. Não existe.
Então, quem planta, colhe. Quem produz, pode colher. Quem cria, vai ver a obra. Então, isso está implícito nessa liberdade que nos é dada. E as vidas todas que nós estamos vivendo vão produzindo essa experiência. Mas existe algo de profundamente bonito nisso. Porque bonito quando nós começamos a entender. Eu posso recomeçar. Não tem nada concluído. Eu posso recomeçar? Não tem nada concluído. Nós estamos num processo. Graças a Deus, eu não vejo o que eu fiz nas encarnações passadas. Essa escuridão na qual eu estou me coloca o desafio de fazer hoje melhor, fazer bem feito, ser diferente. E é bonito o que ela fala na poesia, né? Se você, alma querida, caiu, né, pelo caminho, caiu em desalinho, caiu nas provas, não se marginalize. Você não é um fracassado, você não é um enjeitado de Deus, você é um filho de Deus. Recomece. Né? Trabalhe, recomece. E, às vezes, há experiências que nós vivemos que foram profundamente dolorosas. Né? Quantos de nós, quando pensamos nas coisas que vemos nos livros, você fala, eu já fiz isso. Né? Provavelmente eu já fiz isso. Mas o pai não está interessado em contabilidade. Ele não está interessado em contabilidade. Você fez isso, agora aqui está kits. Agora... Não, ele quer saber, você entendeu, você cresceu, você é meu filho de verdade? Porque eu te amo, mas só você pode me amar, eu não posso te amar no meu lugar. Então, só eu posso amar a Deus. Ele pode me amar como pai, mas só eu posso amá-lo como filho. E toda a liberdade que ele me deu é para que um dia eu volte para casa como filho pródigo e diga, pai, eu pequei contra ti, mas o Senhor me aceita? Então, o pai não pode me obrigar a fazer isso. Eu comentava essa semana, né, um texto do padre Danielot, que ele dizia que às vezes o nosso pecado é a nossa forma de egoísmo, de dizer eu quero algo só para mim, porque isso não pode ser de Deus. O meu pecado não pode ser de Deus, isso é só meu. Mas nós somos tão egoístas que nós erramos para ter algo só nosso. Pelo menos isso é só meu. Porque nós não queremos, como filho pródigo, nós não queremos partilhar a mesa do Pai. Filho, tudo que eu tenho é teu. Você escolheu viver como mendigo, mas você é um príncipe. Então, é esse processo, né? Nós estamos crescendo, nós estamos aprendendo. Agora, esse recomeço, ele é muito bonito, porque ele não é amanhã. Cada segundo que começa, cada segundo é um novo segundo. Embora ele se repita no relógio, ele é um novo segundo. Não existe nada parado. E cada segundo eu posso dizer sim ou não. Por isso Jesus falava, não prometa, não pense, não queira controlar o que você não controla. A única coisa que nós controlamos é dizer sim ou não. As coisas certas. Ou não. Então, este poder nós temos. E cada segundo, não vou recomeçar amanhã, não vou recomeçar no próximo século, não vou recomeçar na próxima vida. Cada segundo que eu estou vivendo aqui é um recomeço. Então, isso é uma oportunidade belíssima, né? Você tem a pessoa que cometeu um crime e diz, entendi. O que é que eu faço para corrigir? E você tem aquele que nos segundos após o crime diz,
cometi um crime. Não, mas eu estou certo. Eu tinha uma razão, né? É o mesmo segundo. Um escolhe o caminho, né, da briga com a lei, e o outro escolhe, não, eu errei, como é que eu refaço? E o Pai nos dá todas as possibilidades para refazer. Todas. Às vezes eu tenho medo, porque eu olho e falo, Senhor, quantas bênçãos o Senhor me deu. Está na cara que eu não mereço. Eu sei que eu não mereço. O Senhor sabe que eu não mereço. Mas por que o Senhor me dá? Porque o Pai não é miserável. O Pai tem abundância, ele não tem miséria. Ele fala, você quer, eu te dou oportunidade. Eu vou te dar família, inteligência, amigos, livros, espiritismo. Mas dessa vez faz alguma coisa, fulano. Dessa vez faz alguma coisa. Não fica brigando comigo. Você vai perder. Mas a gente vai aprendendo. Não teve uma, eu briguei com ele várias vezes. Muitas vezes, perdi todas. Ainda bem que agora você aprendeu. Estou aprendendo, né? Eu não aprendi, não. Não tem chance, né? Você não briga com as leis, você não briga com o pai. Você pode ir embora de casa, mas você vai voltar. Que lindo que é, né? Por mais teimoso, por mais revoltado que seja o filho, a gente tá... Se nós fazemos isso, né? Se nós damos, né, aos nossos filhos sempre a oportunidade de fazer novamente, assim, a gente dá as condições, né? A gente faz de tudo pelos filhos. Imagina o pai, né? Ele dá em abundância e são oportunidades ricas em cada dia. Se a gente olhar para tudo que a gente tem, se a gente errar, a gente vai ter novamente. Ele tem, é um pai de amor, né? E se a gente tem dúvida disso, é só parar e para fazer uma reflexão, né, sobre tudo que a gente tem. E são bênçãos infinitas e a vida é uma bênção infinita, né? Exato. Como vocês veem, daria para a gente ficar aqui umas 3 horas, né? Mas nosso tempo está acabando e lembraria para finalizar, se ninguém tiver nada ou não levantar a mão, há situações que nos refazem por completo. Há dores, há provas, há lutas que nós vivemos que nos obrigam a destruir tudo e refazer tudo. Mas quando nós recomeçamos, nós falamos, era para isso. Porque aí nós entendemos coisas e temos um alcance, um poder de ação, nós temos uma forma de ver e de refazer e de construir. Passar por tudo que nós passamos às vezes e ser capaz de recomeçar, de reconstruir, lá no momento em que você começa a viver essa nova etapa, essa nova vida, você fala, uau, era para isso. Era para que eu me tornasse essa pessoa. Era isso, era esse o propósito, era para que eu aprendesse isso, era para que eu ajudasse outros, era para que eu fosse o esteio de outros. Então, assim, vivamos as nossas lutas até passar, né, até sair do outro lado da batalha. E aí a gente vai entender o propósito de algumas delas, né? Não tenhamos pressa, aprendamos, né, cada dia. Até lá, né, não adianta passar, chegar do outro lado e não ter entendido o que era o propósito de tudo. E às vezes a gente vai ficar no escuro por um tempo. Né? Ficar no escuro por um tempo significa necessidade de humildade. Olha, agora você não pode ver, agora você não vai entender, mas você confia em mim? Então dá mais um passo. Confia mesmo?
Tá mais outro. Então eu lembro, né, e finalizo aqui, lembro que quando Jesus havia sido sacrificado e há um momento em que os discípulos saem para pescar à noite, porque era normal pescar à noite, e eles estavam a uns 100, 150 metros da margem, e eles veem um homem caminhando. E um deles olha, né, vê que havia uma fogueirinha, estava ali, né, assando um peixe, e o homem olha para eles. E um deles fala, parece o Senhor. Não, acho que não. Sim, parece o Senhor. E aí eles gritam, né, Senhor, és tu? E ele diz, sim, sou eu. E aí eles dizem que Simão Pedro pula na água. Simão Pedro era, né, aquele que não tinha medo, né? E ele pula no escuro, né, porque ele ouve a voz. Ele fala, é o Senhor. Então ele pula na água no meio da noite e vai para a praia buscando aquele homem. Então, muitas vezes a nossa vida é isso, né? Há períodos de escuridão, mas nunca a voz do Senhor não estará lá. Agora a gente tem que dar um passo, mais outro, mais outro. E ter a coragem de se lançar, né? E se lançar, porque às vezes a vida diz, sou eu, mas você tem que pular, né? Mas é isso, meus irmãos. Como disse a Vera, a gente fala para reforçar para nós mesmos, né? E no dia da prova que a gente possa estar pronto. Porque ela virá, né, de um jeito ou de outro. Agora, não esqueçamos que as provas não vêm só pela dor, mas vêm por oportunidades de trabalho e de amor. Então, que a gente também aproveite essas oportunidades, né? Não necessariamente de dor e de sofrimento, mas de amor, que são bênçãos também na nossa vida. Podemos encerrar? Então, vamos lá, né? O tempo já está esgotado. Querido Mestre Jesus, divino benfeitor, divino amigo, nós abandonamos, Senhor, as defesas ilusórias do nosso egoísmo, da nossa vaidade. E gritamos, Mestre, em face da nossa situação, da nossa cegueira, dos males que ainda povoam nosso coração e nossa alma. Gritamos, Senhor, como aquele homem na entrada de Jericó, ouvindo os passos da multidão, cego, quem vem lá? Não ouviste que Jesus de Nazaré está entre nós? E algo em seu coração disse, grite agora. E ele, a plenos pulmões, Jesus, filho de Davi, filho de Deus, tem piedade de mim. Que queres que eu te faça, homem? Que eu veja, Senhor. Mesmo que seja para ver minha miséria, que eu veja, mas, sobretudo, que eu veja teus olhos, tuas mãos de luz,
a vida que o Senhor me oferece. Que eu veja, Senhor, este novo horizonte, este novo dia, uma possibilidade de refazer, de construir, de melhorar. Entregamo-nos, Senhor, nas tuas mãos sábias e bondosas. Confiamos nossas vidas ao teu amor. Oramos por nós, por nossos lares, por nossos seres queridos, onde quer que estejam, que as luzes do alto caiam como uma chuva de bênçãos. Recomeçar, trabalhar, trabalhar. Dá-nos, Senhor, a bênção de renascer a cada dia. Nós agradecemos, Senhor, a bênção de termos ao nosso lado estas presenças de luz. Irmãos mais velhos, almas queridas, professores experientes. Aproveite, irmãozinho, esta hora, este dia. Tantos gostariam de estar nesta escola. Aproveite. Viva este dia como homenagem ao Senhor. E mesmo teus erros entregue a Ele. E peça, posso recomeçar, Senhor. Então, Mestre, nós agradecemos. Almas acostumadas ao erro, à teimosia, à revolta, nós ajoelhamos diante de Ti para dizer, Filho de Deus, tem piedade de mim. Que Teu amor nos salve, nos ilumine, que nossas vidas sejam simples e boas, úteis e produtivas. Que nós guardemos no coração, Senhor, a lâmpada de vosso amor. Perdoa nossas misérias, perdoa nossa ignorância. Estende-nos as mãos, Senhor, para que possamos ver e, em vendo, caminhar até Ti. Fica conosco, Senhor. Abençoe nossa vida, nossa semana. Que nós tenhamos sempre a luz de vossa presença. Fique conosco, hoje e para todo sempre. Que assim seja, Senhor.